Olá, meus amores, ainda nesse climinha junino, nessa chuvinha boa que amanheceu o dia de hoje. Como é que vocês estão? Estão bem? Bom, pessoal, vejam só. Na segunda, nós já falamos sobre os adjetivos, não foi isso? Hoje eu só vou dar uma faladinha básica dele e vou passar uma dinâmica no final, tá? Assistam essa aula e depois tem outra aulinha rapidinho para a dinâmica dos adjetivos, tá bom, meus amores? Vejam, vamos lá. Deixa eu só minimizar aqui. O que são os adjetivos? Primeiro, nada mais é do que as palavras que caracterizam e dão qualidades aos substantivos. A gente já falou disso na segunda, não foi isso? E ele pode se flexionar. O adjetivo na língua portuguesa ele pode ser flexionado em gênero e número. Gênero feminino e masculino, número singular ou plural. Lembrando que ele vai se flexionar concordando com quem? Com o seu acompanhante. Quem é o seu acompanhante? Os substantivos, tá? Então aí eu dei o exemplo terra vermelha. Não teria como ser terra vermelho. Não, o adjetivo ele tem que concordar com o substantivo. Então se é terra vermelha, tá? E diante do conceito, o adjetivo são palavras que acompanham os substantivos. Eu agora vou apresentar para vocês os adjetivos biformes e uniformes. Quem são os adjetivos uniformes? São aqueles que têm uma única forma para falar, tanto no masculino quanto para o feminino. Eu não preciso variar, não preciso flexionar os substantivos uniformes. É uma única forma para apresentar o feminino e o masculino. Então, se eu disser o exemplo que a tia deu, mulher saudável, inteligente e feliz. Se eu passasse para o masculino, homem saudável, inteligente e feliz. Então, os adjetivos saudável, inteligente e feliz, tanto serviu para contextualizar, para dar características e qualidades à mulher, ao substantivo feminino mulher, como serviu para dar características e qualidades ao substantivo masculino homem, tá bom? E aí o biforme. O que é o biforme? O biforme tem formas diferentes, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então é quando eu possuo duas formas de adjetivos, tá? Para caracterizar um substantivo feminino e um substantivo masculino. E aí eu dei um exemplo para vocês. Menino esperto e brincalhão. Menina esperta e brincalhona. Então, quando eu vou dar características do menino, eu utilizo esperto e brincalhão. Quando eu vou dar características para menina, eu utilizo esperta e brincalhona. Então, uniforme é uma única forma para representar tanto o gênero feminino como o gênero masculino. Já o biforme, há formas diferentes para o masculino e feminino, tá bom, meus amores? Então, só não esqueça. Olha, nunca me esqueça dessa regrinha. Uniforme, tanto para o masculino quanto para o feminino, é a mesma forma. Biforme, duas formas, tá bom? E aí vem os adjetivos pátrios. O que são os adjetivos pátrios? São aqueles que indicam nacionalidade, origem, naturalidade. Exemplo, brasileiro, paraguaio, uruguaio, português, árabe, tá? A origem. Antes de eu passar para a locução adjetiva, tem um quadrinho que eu acho que estou em cima. Deixa eu dar uma olhadinha. Ai, saí. Deixa eu voltar, que eu acabei saindo, gente. Desculpa. Não tô em cima. Fiquei em cima do exemplo menino e menina, não foi isso? Pronto. Desculpa a volta. Então, tem um quadrinho ao lado, uma caixa de diálogo, que fala substantivo ou adjetivo. Eis a questão, né? Tem muitas palavras que a mesma palavra ela pode assumir a função tanto de um substantivo quanto de um adjetivo. Sim, professora, mas e aí? Como é que eu vou saber se ela é um substantivo ou se ela é um adjetivo? Depende do contexto em que ela é empregada. Se
a palavra foi empregada para nomear seres de uma espécie em geral, ela é um substantivo. Mas, se ela vier com a função de dar características, de dar qualidade ao substantivo, ela é adjetivo, tá bom? Então, se eu digo brasileiro, ele pode ser tanto substantivo quanto adjetivo. Se ele vier para nomear todos os seres, tá? Ali presentes, é um substantivo. Mas, se ele estiver na função de caracterizar o substantivo, ele é um adjetivo, tá? Entenderam? Que algumas palavras, elas podem a mesma palavra ser substantivo e adjetivo. Pois bem, então agora vamos para os adjetivos pátrios. O que são os adjetivos? Já falei que os adjetivos pátrios, eles indicam nacionalidade, origem, naturalidade. A tia tá ficando doida. Agora vamos para locução adjetiva. Nada mais é que duas ou mais palavras que juntas têm o valor de um adjetivo, tá? E com eles, claro, e juntos, as duas ou mais palavras que têm o valor de adjetivo, juntas caracterizam seres, exercem a função de adjetivo, tá? Nem sempre, vejam só, na língua portuguesa, temos alguns exemplos de locuções adjetivas que podem ser substituídos por adjetivos correspondentes, mas nem sempre as locuções adjetivas, elas podem ser substituídas por um adjetivo simples. Nem sempre elas podem ser substituídas, tá? Em alguns momentos, ela vai ter que exercer a função, literalmente, de locução adjetiva. O contexto, a característica daquela oração vai pedir que ela funcione como locução adjetiva e não como um adjetivo simples, tá? Mas aí eu apresentei para vocês alguns exemplos de locuções adjetivas que podem ser substituídas por um adjetivo correspondente. E aí o exemplo é luz do sol, como luz solar, unhas de gatos, como unhas felinas. Tá bom, meus amores? Então, não esqueçam que uma mesma palavra, ela pode exercer a função de um substantivo e de um adjetivo, ou de um adjetivo, depende do seu conceito, do seu contexto, tá? Que os adjetivos pátrios, quando fala pátrios, lembro de pátria. Eles indicam nacionalidade, origem e naturalidade, e que os adjetivos uniformes têm uma forma só para o masculino e feminino. Os biformes têm formas diferentes para o masculino e para o feminino. E que o adjetivo, ele se flexiona em gênero e número para concordar com os substantivos que os acompanham, tá bom? E aí vem o grau dos adjetivos. Vejam só. O que acontece? O grau dos adjetivos podem variar de acordo com a intensidade, tá? Então, o valor do adjetivo pode ser comparativo ou superlativo. Ele pode variar de acordo com a sua intensidade. Então, dependendo da circunstância, ele pode ser comparativo ou superlativo. No caso comparativo, a comparação não é expressa pela flexão do adjetivo, mas pelo emprego das formas seguintes, tá bom? Então, a comparação, ela não é expressa pela flexão, não é pelo modo como o adjetivo se flexiona, mas sim pelo emprego de como ele é colocado diante da oração, tá bom? E aí, tem o grau comparativo, ele tem 3 formas: igualdade, superioridade e inferioridade, tá? Igual, estou no mesmo patamar. Superior, acima. Inferior, abaixo. Igualdade, a folha é tão leve como a pluma. Então, tão e como para representar o grau comparativo de igualdade. Superioridade, a pedra é mais dura que a madeira. Então, a pedra é mais dura que a madeira. Viram
Então, mais e que para representar o grau comparativo de superioridade, tá bom? Inferioridade. Mamãe é menos paciente que papai. Então, inferioridade, menos e que, representando o grau comparativo de inferioridade. Então, a comparação, ela não é expressa pela flexão do adjetivo, mas a forma como ele é empregado na oração, tá bom? E aí vem o superlativo. O que é o superlativo? É o grau mais intenso expresso pelo adjetivo, tá bom? Então, o grau mais intenso que é expresso no adjetivo, ele é o absoluto e o relativo, tá? O absoluto, a qualidade se expressa no seu grau mais intenso, bem no mais intenso mesmo. E aí ele é representado de duas formas, sintético e analítico. E eu dei 2 exemplos. No sintético, Bernardo é um pai pacientíssimo. Então, eu quero expressar, eu quero ir para o grau mais intenso, empregando o adjetivo pacientíssimo, para dizer que ele é um pai muito, mas muito paciente. Então, eu quero dar uma intensidade a essa característica de Bernardo como pai, na forma sintética. Na forma analítica, eu digo Bernardo é um pai muito paciente, tá? Tem a mesma função que pacientíssimo? Sim, mas o pacientíssimo sintético, mas o absoluto sintético, ele vai apresentar uma característica com uma expressividade bem maior do que o analítico, tá bom? E aí vem o relativo, porque no superlativo ele tem 2 características de grau, grau absoluto e grau relativo. O relativo, a característica apresenta-se no grau intenso, mais intenso, relacionada superior ou inferior. E se relacionada com a mesma característica de outro ser. Então, a característica ela apresenta um grau intenso, inferior ou superior, relacionadas à mesma característica de outro ser. O grau relativo, ele se forma sempre pelo processo analítico. E aí, ele pode ser superioridade ou inferioridade. Ele não tem a forma sintética de usar o pacientíssimo, mas tem a forma analítica, tem o processo analítico, e aí ele pode ser classificado como superioridade ou inferioridade. E na superioridade foi o fato mais estranho que já vi. Então, eu tenho para representar a superioridade o mais e o que, para dar uma característica de grau intenso, mas de inferioridade ou de superioridade. Nesse caso, o mais e o que, superioridade. E aí vem a inferioridade. Foi o fato menos estranho que já vi. Menos e que, representando o grau de inferioridade no seu grau de intensidade. Então, superioridade acima, inferioridade abaixo, tá bom? E aí, é as formas dos graus dos adjetivos. Grau comparativo ou superlativo. Meus amores, para vocês, tem atividade de livro, página 41 e 42, tá bom? Muito obrigada pela aula de vocês. Lembrando que ainda tem um videozinho aqui na plataforma contando a dinâmica dos adjetivos, tá bom? Beijo! Assistam o vídeo agora.